Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. FYTO11, o antigo NCHB11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,25. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14,55%, mas ele entregou todo esse dividendo para quem tem o fundo nessa base aqui depreciada. Quem tem um fundo lá na sua base, entre aspas, normal, na base 10, não tem todo esse dividendo aqui entregue. Esse fundo atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,85, o que hoje dá 15% de desconto. Esse fundo negocia com liquidez baixa na casa de 193 mil, mas uma liquidez, na minha opinião, aceitável para um pequeno investidor e médio investidor. Amu, o que é um pequeno ou médio investidor? A maioria de nós investidores, né? Que fazem uns aportes ali na casa de 100, 200, 500 reais por mês, R$ 1.000 por mês, até R$ 5.000 por mês. Eu acredito que esse tipo de liquidez aqui, ela é mais do que suficiente para você montar ou até mesmo desmontar uma posição. Esse fundo vem com uma variação positiva de quase 2% aí nos últimos 12 meses. Ele vem com 1,97% aí de alta. No sentido de cotação, o que é que a gente observa? Lá nos idos de 2020, pós-situação pandêmica, né? Esse fundo estava sendo negociado ali até acima do seu valor patrimonial, até acima dos R$ 10. Teve momentos desse fundo ser negociado, inclusive a R$ 12, R$ 11, mas, inevitavelmente, como aconteceu com todo o mercado de fundos de papel, esse fundo também começou a sofrer ali no final de 2022 e ali inicia-se a sua queda e ele chegou a ser negociado até mais ou menos R$ 8,50, isso ali já em meados de 2023. Durante o ano de 2023, o fundo esboça uma recuperação, belisca novamente o VP ali próximo dos R$ 10, tem oscilação caindo a 9 e até mais ou menos meados de 2024, o fundo estava quase a R$ 10 novamente. Inevitavelmente, como aconteceu com todo o mercado de renda variável, né? No final do ano, segundo semestre de 2024, inicia-se uma queda do fundo. Ele estava mais ou menos R$ 9,00 e entre dezembro e janeiro de 2025, o fundo tem as suas cotas sendo derretidas aí para esse patamar de quase R$ 7,00. E aí, desde o final do ano passado para final de dezembro e janeiro desse ano, o fundo inicia uma boa alta, né, saindo de quase R$ 7,00 para esses 8 e pouco atuais aí, 8,20 mais ou menos que o fundo está sendo negociado. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ou seja, esse é um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo conta atualmente com mais de 10.800 cotistas e mais de 15 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,78, tem um valor de mercado ali de quase 150 milhões e ele entregou ou anunciou de dividendos aí no último mês 11 centavos de dividendo. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações sobre a rentabilidade do fundo. Conforme o site aí, desde 2020 para cá, o fundo vem com rentabilidade líquida de 53%, ao passo que o CDI bruto do período é 57%, mas se grossapar esse CDI, se você descontar o imposto de renda, o CDI líquido do período é menos do que o que esse fundo entregou. O IPCA do período vem ali com 35% de rentabilidade, o IFIX 23% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 81% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo. A gente observa que em momentos de um pouco mais de normalidade, em que a inflação está controlada, esse fundo chegou a entregar mais ou menos 0,9 de dividend yield. Já teve momentos em que havia uma inflação um pouco mais acelerada, esse fundo entregou ali na casa de 1,20, beirou até 1,50 de entrega. E agora, nos últimos meses, a gente vê que a entrega do fundo estava mais ou menos a 1% e recentemente, com o aumento das distribuições do fundo, ele está nessa casa aqui, ó, entre 1,20 e mais ou menos 1,40, 1,35 foram as últimas entregas. As duas últimas entregas do fundo foram entre 1,30 e 1,30, foram na casa de 1,30 as duas últimas entregas. Isso aqui se dá porque o fundo melhorou um pouco as entregas, mas a cotação também teve uma pequena apreciação. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo
ele agora tem uma estabilidade maior na entrega dos seus rendimentos, mas ele já teve entregas muito extraordinárias, ao passo que outras eram muito baixas. Então, acredito eu que a gestão optou agora por entregar de forma mais constante possível, né? As últimas entregas do fundo, a gente vê que ele estava entregando na casa de 10 centavos e recentemente ele teve essa alta aí para 11 centavos de distribuição. No dia 7/7, o fundo pagou no dia 14/7 essa quantia de 11 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Ele está sendo gravado ali no final de julho, né? Então, muito provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado o dividendo ali de agosto para ser pago lá em agosto. Baseado lá no relatório gerencial, eu acho que o fundo tem condição de manter esses 11 centavos entregues, talvez se recuar muito para 10 centavos, 10 centavos e meio, mas eu acredito na manutenção da distribuição dessa renda. Aguardemos para ver lá dentro do relatório gerencial, para ver se isso vai se concretizar. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso a vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barato, acessível e com conteúdo muito agregador. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição desses e-books, além de você adquirir aí um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Aqui nós chegamos no relatório gerencial do fundo, né? Tem 23 páginas. É um relatório que foi entregue bem próximo aqui da data que eu estou gravando o vídeo. E aqui a gente vê alguns destaques do fundo. É um fundo ali com quase 150 milhões de patrimônio, igual a gente viu, né? Atualmente ele está valendo ali 9,78 e a mercado, na data de fechamento do relatório, ele estava uma cotação um pouquinho maior. A gente vê as distribuições do fundo ali de 11 centavos. Atualmente o fundo conta ali com 33 CRIs diferentes, né? 33 devedores, conta ali com 10.800 cotistas, não cobra taxa de performance e a taxa da gestão ali é de 1,10. Nós vamos ver lá na DRE, na prática, o que é que essas despesas aqui representam frente às receitas. Atualmente o fundo está com 92% do portfólio alocado e, segundo a gestão, eles estimam que em breve, no próximo relatório, talvez já conste a alocação de todo esse capital. Continuando aqui nessa próxima página, aqui você consegue acessar diretamente de forma interativa. Você clicar aqui, você vai para os comentários, tabela de sensibilidade, você vai movendo ali diretamente lá dentro do relatório, né? É interessante esse ponto aí. Se quiser contato com a gestora, basta clicar aqui nesses meios de contato aí com a gestão. Eles fazem live mensal lá no YouTube para vocês acompanharem. E só reforçando, né? Tá até no título do vídeo. A gestão entrou em contato comigo recentemente. Nós fizemos uma chamada aí e apresentaram um fundo, também um fundo lá de Fiagros e trouxeram algumas informações interessantes. É interessante quando a própria gestão conversa conosco, né? Pode ser que futuramente a gente faça uma gravação aqui e eu traga isso aí para vocês aqui do canal. Então aqui a gestão fala as últimas entregas, né? Que no mês de junho o resultado foi ali de 10 centavos, 9,3. Considerando o saldo de reservas acumulado, o fundo optou por distribuir 11 centavos e que o resultado distribuível era de 12 centavos, 5. Após as distribuições, o fundo ainda continua com 1,5 centavo, quase 1,1 centavo 6 ali de reserva depois das distribuições. Nesse ponto aqui, aquilo que eu estava reforçando, ó, conforme informado nos últimos relatórios, a equipe de gestão possui um pipeline indicativo de novas operações. Então esses aqui, ó, 12 milhões que eles pretendem alocar, ó, IPCA mais 12, IPCA mais 12, IPCA mais 12. Não são taxas hoje, né? Frente ao que a gente está vendo no mercado, não são tão exageradas, mas no momento de normalidade são taxas altas, né? Então esse é um fundo com taxas puxadas. Então, poxa, se é um fundo com taxa puxada,
tende a ter um pouco mais de risco aí inerente, tanto que são ativos aí do segmento de loteamento, né? Então são ativos que carregam um pouco mais de risco do que CRIs aí, do que dívidas do segmento corporativo, né? De empresas, etc. Apesar de eu gostar bastante desse segmento de loteamentos. Quando o RPR11 era por essência, né? Ele alocava uma boa parte do seu portfólio em loteamentos, eu gostava bastante dessa posição da gestora. Quando eles colocaram o pé em multipropriedade, desenvolvimento aí, isso aí meio que degringolou lá para o fundo, né? Continuando aqui no relatório, a gente vê agora os comentários da gestão. Então, o que eles falam? Que dos ativos em pipeline, que no último relatório possuíam data de liquidação prevista para junho, devido a processo documental, formalização ter ocorrido com um rito mais gradual, houve necessidade de dilatação e tem previsão para julho agora de 2025. Então, durante esse mês deve estar ocorrendo aí. No próximo relatório já pode ser que seja com caixa 100% alocado. Dessa forma, a expectativa da equipe é que fique 100% alocado até o final de julho. Então, no próximo relatório, pode ser que eles já tragam essa alocação aí deles, né? Então, antes dessa última alocação, o fundo estava com 92% alocado. Isso ali em CRIs, que dá 33 operações, né? A maior parte do portfólio, 85%, está em IPCA mais 10 de média. E ele tem ali o restante da carteira nos demais indexadores aí. A atualização do CRI Manhattan. Isso aqui também a gestora conversou comigo. E isso é um ponto interessante você conversar diretamente com a gestão, né? Aqui eles falam, conforme sinalizado nos últimos relatórios, os titulares do CRI aprovaram em assembleia a permuta de 3 terrenos. Então esse CRI está passando por dificuldades. A gestão em negociação, né, os devedores, os credores do CRI, foram lá e, entre aspas, executaram 3 terrenos. E aí esses terrenos aqui, ó, vão ser vendidos ou tentar operar nesses terrenos para recompor aí o fluxo de caixa do CRI, né? Então, esses CRIs aí, ó, estão na estrutura de garantia real da operação, junto à direcional engenharia, com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento e o lançamento de 3 empreendimentos imobiliários. Mais detalhes sobre a permuta serão trazidos em breve, após a formalização de uma nova assembleia, que trará a repactuação do CRI de novo fluxo de pagamentos. O CRI Manhattan segue inadimplente com parcela de juros, o impacto mensal equivalente, ó, a quase 1 centavo por cota, né? 0,007. Não dá 1 centavo, dá 7 décimos de centavo aí. Continuando no relatório, a gente chega na tabela de sensibilidade. Na data de fechamento do relatório, o fundo estava a 8,40. Isso aqui indicava, ó, uma média de PCA mais 20. E hoje, como ele está nessa faixa de 8,20 e pouco, né? Já está dando mais de PCA mais 20,5. E aí, nesse ponto aqui, eu gosto sempre de trazer a seguinte reflexão. A decisão de investir é sempre do investidor. Então, estude, decida, veja se o ativo é bom ou não para o seu portfólio. Mas, depois que você estiver decidido a investir, veja as quedas como oportunidade. Se não mudou nada, não mudou fundamentos, se o fundo não está passando ali um grande problema interno ali, etc. Problemas que na situação que a gente vê lá com HCTR, DEVA, TORD, etc., não tem transparência por parte da gestão e a gente nem sabe sequer como que está a real situação dos ativos lá. Mas essa parte de ter problemas de crédito num ou outro ativo, eu vejo isso como sendo algo pontual e não é de grande gravidade. Então, se o ativo caiu, mas, entre aspas, o resto continua sólido, quanto mais o ativo vai caindo, eu vejo como sendo uma oportunidade. E aí, você comprar, quanto mais barato você conseguir adquirir para o seu portfólio, maior é o seu retorno pessoal, maior é o seu carrego aí. Então, o seu dividend yield on cost, o seu retorno que você vai ter, você consegue comprar muito mais renda pela mesma quantidade de dinheiro que você iria alocar antes. Então, não estou dizendo que você deva ou não comprar esse ativo. Mas se você estudou e viu que o ativo é interessante para você, ora, quanto mais barato você for comprando, melhor. Então, não necessariamente as quedas que vão acontecendo aí é algo prejudicial, algo ruim, né? Depois de você estudar um ativo, essas quedas aí podem estar te adiantando bastante capital futuro aí, bastante da sua aposentadoria, pode trazer um retorno muito maior para o seu complemento de aposentadoria, você vai estar comprando aí a sua renda de forma muito mais barata, né? Continuando aqui, a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente observa que nesse mês o fundo teve uma receita aí menor do que dos meses anteriores. Em abril o fundo teve 2 milhões e 90 de receita. No mês passado 1 milhão 885 e nesse mês a receita bruta foi de 1 milhão 816. Nos meses anteriores aí, ó,
O fundo teve um resultado líquido em abril de 1.900.000 e distribuiu 1.680.000 ali os 11 centavos. No mês passado, o fundo teve de resultado 1.686.000 e distribuiu 1.680.000. Novamente aqui ele fez pequenos caixas aqui, ó, pequenas reservas. Agora, nesse mês atual, o fundo teve de resultado 1.670.000 e entregou 1.680.000. Então, daquilo que ele fez reserva ali, ó, 230.000, 5.000, ele usou 10.000 das reservas, ele usou quase nada das reservas. Então, as reservas foram bem... Ele fez uma boa reservinha aí nesses meses anteriores. Nós vamos calcular aqui, como eu calculo na prática, né? Nós vamos ver o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Então, aqui, ó, taxa de gestão e administração. No acumulado dos últimos 12 meses, ele teve ali 1,5 milhão de taxa, mas o fundo receitou ali 20 milhões de receita bruta. Então vamos ver na prática o que as despesas estão representando. 1.584.000, esse valor aqui vezes 100, dividido por 20.305. A gente vê que na prática as despesas do fundo estão numa taxa bem aceitável. Até 10% eu acho algo bem aceitável. Dos 10 a 15 eu já acho ser uma receita careira. Então nesse ponto também muito positivo aí por parte da gestão. Então pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você sabia que ele é o fundo que mudou de nome? Ele era da antiga NCHB? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Das informações trazidas até aqui, você achou interessante? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? É um fundo que vem fazendo entregas aí bem interessantes e as entregas já são aceitáveis, né, para o momento atual. E tendo em vista que o fundo está descontado, ele está entregando um dividend yield aí bem elevado, né? Mas sempre saiba, fundos que entregam dividendo mais elevado é porque eles carregam um pouco de mais risco nele. Isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. O fato de eu estar trazendo aqui informações sobre esse fundo não significam também que eles sejam bom ou ruim. Isso não significa em nenhuma hipótese indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Toda vez que eu trago um ativo no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não ele no meu portfólio. E aí, como eu sempre tento ser o mais transparente possível, né? Eu não tenho esse ativo aqui na data de escolha dos meus ativos. Esse aqui não era um ativo que era da minha preferência. Olhando hoje para o portfólio do fundo, para os ativos que ele carrega e tal, eu tranquilamente teria esse ativo aqui no meu portfólio. Hoje, eu tenho o R11, por exemplo, no meu portfólio, que é um ativo de alto risco que eu carrego lá. Mas, na minha opinião, caberia tranquilamente esse ativo aqui no lugar lá do R11. Eles têm até características semelhantes, são fundos também com risco, não tem tanta liquidez assim frente a grandes do mercado aí, mas são fundos que se adequam aí ao meu perfil. Eu gosto de ativos aí que carregam um pouco mais de risco, né? Só que eu não sou favorável a ficar fazendo giros excessivos, etc e tal. Então, pode ser que no futuro, se tiver uma oportunidade e abrir margem para isso, pode até ser que eu faça uma substituição de um ativo pelo outro, mas... Como esse é um fundo que eu não acompanhava, né? Eu passei a estudar o ativo porque a gestão se entrou em contato comigo e quiseram marcar uma conversa para apresentar o fundo, etc, né? Então, se eu tiver feito alguns vídeos sobre o fundo, são vídeos um pouco mais antigos e eu nunca acompanhei de perto. São fundos que eu fazia vídeos assim esporádicos. Vou passar a acompanhar o fundo mais de perto, né? Vou passar a acompanhar. Vou tentar trazer vídeos com mais frequência a respeito dele aí. E, sinceramente, assim, eu sempre trago a minha opinião também sincera. Não vi situações gravíssimas a respeito do fundo. Tem um ponto ou outro que eu ainda vou traçar mais para frente quando eu continuar falando aqui a respeito do fundo. Mas é algo que eu acho que dentro de uma carteira diversificada, ele caiba tranquilamente aí, tem espaço numa carteira diversificada. Agora, de novo, o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que você deva tê-lo. Estude, não seja massa de manobra, porque alguém fala que algo é bom ou ruim e você toma suas decisões. Estude para que você seja o senhor das suas decisões. O meu objetivo aqui é tentar minimamente te apresentar algumas informações aí, tentar explicar minimamente com palavras mais tranquilas, né? Para facilitar o seu poder decisório, mas não compre ou venda ou faça alguma decisão somente porque você viu um vídeo aí na internet. Enfim, eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos.
O canal aqui rompeu os 18 mil e nós estamos tentando chegar nos 18.500, 19, 20. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar nessas marcas aí. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Continuando aqui no relatório gerencial, né? A gente vê aqui o patrimônio do fundo, o quanto que ele entregou de dividendos nesses últimos períodos, o quanto que isso representava frente ao patrimonial e frente ao mercado. E aqui que, na verdade, às vezes as pessoas olham, né? Às vezes o dividend yield, a patrimonial, ele não é tão interessante. Sim, é sempre interessante olhar a mercado. E isso para os dois lados. Quando o mercado está de baixa, igual está agora, você vai ver um dividend yield mais elevado. Mas quando o mercado está em alta, isso aqui é o oposto, né? Você vai ver um dividend yield menor do que a patrimonial. Mas também você tem que ver, porque sempre o que importa é a mercado, que é aqui que você está comprando, né? Você não consegue vender a patrimonial nem comprar a patrimonial, você compra a mercado. Então note as discrepâncias que dá. Então a patrimonial estaria dando um dividend yield de 1,13, 1,12, mas a mercado hoje, o dividend yield aí é até mais que isso hoje, que a cota está mais depreciada ainda, né? Então uma cota, na época, 9,78, a patrimonial, mas a mercado hoje, a 9,20, o dividend yield ainda é mais do que esses 1,30 aqui. Então, interessante eles trazerem todo esse tipo de rentabilidade aí. Mostra o quanto o fundo tem de acumulado aí frente ao CDI do período, né? E aqui a gente vê o histórico de rentabilidade. Acho eu que faltou eles trazerem tipo uma legenda, né? Mas esse azul escuro aqui é do fundo. Ele entregou 171% do CDI frente ao CDI do período aí, né? Então tá com a rentabilidade bem superior ao CDI do período. A gente vê as distribuições do fundo novamente, igual aquela tabela lá de cima, frente ao mercado e frente à patrimonial. As últimas entregas, ele teve uma entrega mais reduzida em março, mas depois ele veio para uma entrega um pouco mais elevada. Continuando aqui, a gente vê a performance do fundo. A cotação vem caindo, né, nos últimos meses, normal, não vejo nada de grave, nada demais. E o número de cotistas também teve um pequeno recuo. Ele teve um ápice maior, eu acho que seria interessante, pelo menos no pico aqui, a gestão trazer o quanto eles tiveram de cotistas. Atualmente ele conta ali com mais de 10.800 cotistas. Pode ser que no momento que a cotação der uma recuperada, comece a aumentar o número de cotistas aí, porque alguns cotistas fogem, né, quando a cotação começa a cair. São os investidores de cotação. Se o fundo sobe, um ativo sobe, eles começam a comprar. Se o ativo cai, sem nem olhar fundamentos ou não, eles também começam a vender, né? Enfim, é normal isso no mercado aí. Continuando, a gente vê a composição do portfólio. E aqui está um ponto de atenção, né? Por questões de segurança, até a própria CVM às vezes indica que a máxima de exposição de um ativo seja ali 10%. Alguns gestores, para burlar isso aí, às vezes se expõem a tranches, diversas tranches ali de 8%, 6%. Já aconteceu casos aqui de a um mesmo devedor ele ali ter 20%, 30% de exposição. Então aqui é o seguinte, a maior exposição do fundo, aparentemente esse Marechal, com 8,67%. Antigamente, 10% eu via com normalidade. Hoje eu sou um pouco mais exigente. Eu acho que de 6% a 7% ali, no máximo 8%, é um limite um pouco mais saudável. Por quê? Se isso aqui der problema, der alguma inadimplência, 8% já vai fazer o fundo sofrer aí durante um período. E é algo que pode impactar o fundo aí. Então, de certa maneira, quanto mais diversificado, mais pulverizado o fundo tiver, menor vai acontecer com o impacto aí, caso algo dê errado aí no fundo. Nesse sentido, é interessante, quanto mais um fundo vai conseguindo crescer, ele consegue pegar, emprestar recursos mais altos, é mais fácil para ele conseguir emprestar no mercado aí, e também para pulverizar e diversificar os seus devedores. Enfim, um ponto que me chama a atenção, e novamente eu gosto, o mercado entende como sendo risco o segmento aí de loteamento, mas eu gosto bastante desse segmento. Outro segmento de alto risco, que é o segmento de multipropriedade, cada vez mais o mercado vai ficando com mais receio, né? Porque teve problemas gravíssimos lá na HCTR, IDEVA, TORD, etc. Tal. O próprio RPR também está começando a sofrer. Então é um segmento aí que vem trazendo bastante dor de cabeça aí para os investidores desse setor aí. Então é um segmento hoje que eu já não sou muito fã. Mas, no geral, o fundo tem alta diversificação, pode melhorar em muito isso. Acredito que no mercado de alta aí, espero que a gestão consiga fazer mais captações, crescer o fundo, para que cada vez mais os seus devedores aí tenham menos representatividade, né? Então o LTV médio da carteira está ali em 44%, isso aqui é o quanto de garantia é dado, o low to value. O duration médio dos CRIs aí 2,5, né? 2,5. Quanto menor esse número aqui, ele de certa maneira é um pouco mais seguro, né? Traz menos risco do carrego aí. Esse caixa provavelmente no próximo relatório deve estar liquidado aí.
E a gente vê que do que está alocado, 85% ali em PCA, média de PCA mais 10, e 14% numa média de CDI mais 4. E quase irrisório ali o que eles têm em GPM, né? Aqui a gente vê isso aqui com mais exatidão nesse gráfico aqui. O fundo estava 93% alocado, acredito que vai estar 100% alocado. E aqui novamente ele traz essas concentrações. Quando eu dei uma análise aqui superficial, eu observei isso aqui, ó. Serra do Mel, 4,96%. Serra do Mel, 1,13%. Serra do Mel aqui. Então, o que é que eu acho que seria mais interessante? Já que trouxe esse gráfico aqui, consolidar, né? Que, tipo assim, se tiver mais devedores do Marechal, o ideal é que estejam todos aqui unificados, né? Porque aqui é por devedor. Então, querendo ou não, Serra do Mel, Serra do Mel, Serra do Mel é o mesmo devedor, né? Então, deveria estar unificado. Então, ó, quase 5%, 6%, mais esse percentual aqui, sei lá, 6,5%, 7% de exposição. Isso aqui ficaria um pouco mais tranquilo, né? Do que você ter que conferir um por um se não tem essas duplicidades de devedores, né? Enfim, aqui a gente chega na parte da diversificação que eles possuem por securitizadoras, a composição, né, do portfólio, o tipo de laço é pulverizado ou concentrado, e a gente chega no detalhamento dos ativos. Essa parte final do relatório é a parte que eu considero ser mais importante e que muitos investidores às vezes não dão tanta importância. Poxa, você estudou, gostou das informações lá acima? Essa parte final que você deveria dar mais atenção. Poxa, o que é esse CRI Swiss Park aqui, ó? Ele foi feito em série única, o indexador é IGPM, ele foi emitido em 2013, vai vencer no fim agora, daqui a alguns meses tem um vencimento total, ele paga mensalmente, e aqui embaixo a gente vai ver algumas informações, ó. Essa operação consiste em um CRI de loteamento com lastro na carteira de contratos de compra e venda de lotes em 2 empreendimentos já performados, localizados em Manaus e Brasília. As garantias da operação são... Vamos para as garantias, que também é importante ver garantia. Ó. Cessão fiduciária dos recebíveis, alienação fiduciária dos lotes. Toda vez que você vê a palavra alienação fiduciária, é que algo foi dado como garantia. Alienação fiduciária de lote, de imóvel, de fazendas, de terras, de maquinário. Isso aqui eu vejo com muita força, porque teoricamente, isso aqui não entra se uma empresa falir, isso está fora das cobranças lá judiciais que alguém for ter. Então... é algo muito forte, é algo muito bom quando tem alienação fiduciária de algo, tá? Fiança de sócios, over colateral ali de 120% e retrocessão. Então, tem garantias bem interessantes. Eu não vou ler todos os devedores, mas eu sugiro que nessa parte final aqui, toda vez que você for estudar algum ativo, dê uma olhada com mais atenção nos devedores do fundo. Afinal de contas, né, se você decidir investir, você vai estar colocando seu dinheiro a risco. Então, é interessante que você dê mais atenção nesse ponto aí, que eu acho que é de extrema importância. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing.